Fala, meus amigos, John passando aqui para compartilhar com vocês algumas coisas no que diz respeito a poços, né? Esses dias conversando lá com vocês nas minhas redes sociais, né, alguns de vocês disseram que deveria fazer um vídeo falando sobre os poços para uma vida saudável no Senhor Jesus. Então é disso que vamos falar hoje. Poços para uma vida saudável no Senhor Jesus. Sempre que se fala, sabe, de uma vida saudável no Senhor Jesus, cara, existem muitas coisas que a gente precisa estar atentos. Existem muitas coisas que a gente tem que ficar sempre dando uma manutenção, dando uma olhada, verificando como que essas coisas estão fluindo em nossas vidas, tá? Então, eu quero conversar algumas coisas com vocês. Antes de mais nada, eu quero abordar esse tema com vocês lá em Gênesis, no capítulo 26, né? Diz mais ou menos assim, sobreveio uma fome à terra, não como a primeira fome ocorrida enquanto Abraão estava vivo. Isaac foi a Gerar, dirigiu-se a Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor lhe apareceu e disse: não desça ao Egito, mas viva onde eu indicar a você. Sabe? E às vezes em tempos de escassez, em tempos de fome, em tempos que a gente sente que está faltando coisas para a gente tende a querer voltar para o lugar onde a gente estava anteriormente. E eu não estou falando só de você voltar para o mundo, sabe? Eu não estou falando só de você retornar, sabe, para a sua antiga vida sem Jesus. Eu estou falando muitas vezes de você retornar para um nível inferior em Jesus que você já esteve, tá? Então, por exemplo, às vezes hoje você já chegou num lugar maior em Jesus, num lugar mais alto, sabe? Num lugar mais profundo. Mas quando a gente está nesse lugar, a gente começa a sentir que talvez está passando por um momento de escassez, onde a gente não está percebendo muitas coisas, não está vendo muitas coisas, não está ouvindo muitas coisas, a gente tende a querer voltar para o lugar onde estava. E a palavra de Deus, para esses casos, né, em sua grande maioria, certo que a gente tem que observar algumas coisas, né? Assistam outros vídeos para vocês verem essas opções, mas a palavra de Deus no geral para essas situações sempre não desça ao Egito, ou seja, não retorne de onde você veio, né, nesse sentido. Se você saiu de nível A e foi para o nível B, não volta para o nível A, permaneça no nível B até a segunda ordem clara do Senhor Jesus sobre a sua vida. Ele também fala: viva onde eu indicar a você, né, e permaneça você nesse lugar e Deus estará com você nesse lugar. E a gente também precisa romper, sabe, com esse pensamento de que eu tenho que sentir, eu tenho que perceber, eu tenho que sempre, sabe, estar ali sentindo arrepios. A gente precisa parar com isso, porque a fé não é um sentimento. A fé, ela é uma certeza. E a certeza, cara, é algo que você sabe, é algo que você se apega naquilo e vai, tá? Então, é muito importante você ser maduro na sua fé e não pautar, sabe, o seu crescimento espiritual em Deus baseado nas emoções, baseado nas percepções que você tem externas, tá? Então, saiba o lugar onde você está em Deus por causa dos fatos, não por causa dos sentimentos em si, tá? Então é muito importante que você saiba fazer uma leitura clara e honesta do lugar aonde você já chegou, tá? Não baseado em pensamentos nem em sentimentos, beleza? Então vamos lá, falando mais algumas coisas. A Bíblia fala que Isaac ficou nessa terra por um longo período. E não podemos nos esquecer que Abraão já havia peregrinado nessa terra. Então Abraão tinha cavado alguns poços, tá? E os versículos falam assim, lá no versículo 15, da seguinte forma: os filisteus fecharam todos os poços que os servos de seu pai cavaram durante a vida de Abraão e os encheram de sujeira, sabe? E essa palavra que eu estou te falando hoje aqui é uma palavra apostólica para a sua vida, porque às vezes você está caminhando com o Senhor Jesus, você está bebendo de algumas fontes que foram contaminadas pelos filisteus. E quando nós falamos dos filisteus, nós estamos falando de inimigos, né? Esses inimigos, com certeza, amigos, eu estou falando de inimigos espirituais. Esse é o nosso foco, né? A gente não está falando aqui de pessoas, de denominação. O inimigo espiritual, o inimigo da nossa alma, que não quer que você cresça no Senhor Jesus. Ainda que, eventualmente, em sua caminhada com o Senhor Jesus, de acordo com o seu posicionamento, de acordo com o seu crescimento, você fará também inimizades. Pessoas não vão querer que você cresça, pessoas não vão querer que você flua, tá? Então você precisa ter isso muito claro em sua mente também. Mas o fato é, os inimigos aqui
fecharam alguns poços e os encheram de sujeira. É por isso que é fundamental na nossa vida com o Senhor Jesus sempre darmos manutenção em alguns poços. E agora eu quero falar com você rapidamente aqui de alguns poços que são fundamentais, né, que eu verifiquei na minha própria vida, também e na vida de alguns homens de Deus que a gente conhece, que a gente acompanha, né? E algum desses poços fundamentais é uma alimentação saudável. Às vezes a gente acha que para nós termos uma vida espiritual saudável, nos basta apenas disciplina espiritual. Mas não é, irmãos. A nossa vida do reino, né, ela também engloba a nossa vida natural. Então, a sua alimentação, os seus relacionamentos, sabe, a sua vida cotidiana reflete o estado da sua vida espiritual. E no judaísmo, né, nós acreditamos que a gente é aquilo que come. Então, se você come mal, automaticamente, né, essa falta de nutrientes, ela vai refletir numa má disposição, numa má energia, que você não vai conseguir ter, sabe, o gás que você precisa para buscar o Senhor até mesmo. Então, a alimentação saudável, coma bem, coma, sabe, nutrientes, tenha uma comida nutritiva, colorida, isso vai ajudar você a ter uma vida mais saudável no Senhor Jesus, porque o teu corpo vai responder melhor a essa alimentação, beleza? Segundo ponto que eu quero que você veja na sua vida é o sono saudável. Como que está o seu sono? Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia dormem muito mal, cara. A gente vai dormir tarde, a gente acorda às vezes muito cedo, então a gente dorme pouquíssimas horas por noite, ou então a gente dorme tarde e acorda tarde, perde a rotina do dia, tudo isso estraga. Então, você precisa ter um sono saudável. Lendo um livro do Corey Russell, ele falou assim que, mano, a gente deveria dormir por volta das 10 horas. Porque depois das 10 horas é quando a gente faz a maioria das besteiras da nossa vida. Aquela conversa que você não deveria conversar, aquele vídeo que você não deveria ver, sabe, aquela foto que você não deveria estar olhando, é depois das 10 horas. Então, meus amigos, durma. Depois das 10 horas você só tende a fazer decisões ruins. Então, eu quero que você tenha um sono agradável, um sono bom, porque se você dormir bem, o seu dia, consequentemente, será um dia mais produtivo, tá bom? Terceiro ponto, exercício físico, né? É lógico que nem todo mundo consegue ir para uma academia, por exemplo, pagar uma academia, mas quando eu falo de exercício físico, eu não estou falando só de você parar e fazer, né, exercício na academia. Uma caminhada é um exercício físico, sabe? Você pegar longas caminhadas, 40 minutos de caminhada, subindo morro, descendo morro, sei lá, sabe? Também é exercício. Optar muitas vezes por caminhar para lugares próximos, né, que você precisa fazer, e isso também são decisões saudáveis, beleza? Então, trabalhe o seu exercício físico. Paulo diz isso aqui, o exercício físico pouco é proveitoso, sim, porque ele não vai nos render, né, em si, peso de vida eterna. Porém, se eu faço exercício físico, se eu tenho uma vida pelo menos minimamente assim, sabe, de me exercitar, a minha disposição para fazer as coisas melhora. O meu corpo vai durar mais tempo para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Então eu vou chegar nos meus 70, nos meus 80 anos com um vigor, podendo ainda viajar, podendo ainda ir para outros lugares, outras nações, falar do Senhor Jesus com poder, com ousadia, com vigor. Você percebe? Mas é agora que você começa a plantar isso na sua vida. Outra coisa que eu quero que você veja, irmão, discipulado, é o outro posto que eu quero que você veja. Discipulado, não estou falando de revistinha, mas aquele discipulado de vida na vida, amigos do reino que vão ajudar você a crescer. Então você precisa de alguém, sabe, mais maduro do que você na fé, para te confrontar muitas vezes, para te mostrar os seus erros, os seus acertos, para continuar crescendo. Então o discipulado é fundamental para a nossa vida cristã, tá? E quando eu falo de discipulado também, eu falo do discipulado 1 a 1, mas eu também falo do discipulado coletivo, no sentido de, quando eu estou com os irmãos na igreja adorando o Senhor Jesus, eu também estou sendo discipulado. Quando eu me reúno nas casas com os irmãos, né, para uma essência, como a gente vive aqui na Ohana, né, também é um discipulado coletivo, tá bom? Mas o discipulado é fundamental. Próximo posto que eu quero que você veja é o descanso. Como que está o descanso? Ou o Shabat, como a gente fala, né? Eu acredito muito no Shabat, aqui na Ohana, né? Eu ensino isso para as pessoas, para os irmãos. Cara, respeitem o Shabat. Mas não o sábado em si, mas o Shabat, um dia de descanso.
E aquele dia que você vai parar, que você vai tirar o pé do acelerador, que você vai, sabe, dar atenção para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, cozinhar uma comida, fazer um churrasco com a sua família, sabe? Evitar aqueles rolês cansativos, de compromissos naquele dia, porque é o dia de você descansar. Nesse dia, você vai tirar um tempo maior de oração. Nesse dia, você vai poder buscar mais o Senhor e entender o poder de parar, o poder de descansar e deixar que o Senhor providencie para você o que você precisa. O Shabat, lá na vida judaica, funcionava dessa forma. Na sexta-feira, Deus mandava o dobro de maná, para que justamente eles não precisassem trabalhar no descanso. Então, quando eu descanso, eu estou declarando que eu tenho confiança em Deus. Quando eu descanso, eu estou declarando que eu sou dependente de Deus para tudo na minha vida. O próximo poço, irmãos, é o poço da adoração. E quando eu falo de adoração, eu não estou falando simplesmente de você vir na igreja e adorar o Senhor Jesus, mas a adoração pessoal também, sabe? Eu geralmente adoro o Senhor Jesus nos meus momentos de oração matinal. Então eu paro um momento naquela oração matinal, geralmente no final da oração, e eu adoro ali uma canção, 2 canções com o Senhor Jesus, contemplo Ele, sabe, me conecto com Ele, porque nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Quanto mais você adorar o Senhor Jesus, mais parecido com Ele você será. Próximo poço, irmãos, é o poço da comunhão com a comunidade. É muito importante que você tenha comunhão com a comunidade. E a comunhão fala de ter coisas em comum. Então é importantíssimo que você tenha relacionamentos na comunidade que você pertence, sabe? E relacionamentos que acontecem fora do contexto de culto. Porque muitas vezes nas comunidades, né, no dia de culto todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, a gente se abraça depois do culto, mas quando vai para suas casas, mas quando se encontra na rua, muitas vezes nem cumprimenta o outro com a paz do Senhor. Então, nós precisamos gerar relacionamentos fora da comunidade, fora de contexto de culto. Comunhão com os irmãos, sabe? Mesa, amizade, passeios, sabe? Almoço, jantares. Cara, é muitíssimo importante isso. Então, tenha comunhão com os irmãos da comunidade que você pertence. Isso é muitíssimo importante. O próximo tópico, o próximo poço que você precisa sempre, mas sempre estar analisando, é o poço da fé sobrenatural. E quando eu falo da fé sobrenatural, é aquela capacidade para acreditar em milagres, tanto para você, quanto de operar em milagres, sabe? Fazer sinais, maravilhas, orar por pessoas que estão com dor ao seu redor, sabe? Liberar cura na vida das pessoas que estão doentes, que estão, sabe, enfermas. Cara, tenha uma fé sobrenatural e nunca deixa esse poço secar ou esse poço ser afetado, né, pela sujeira, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode, dizendo que essas coisas não mais acontecem, porque sim, ainda acontece, sim, ainda é real e é para você que está aí agora assistindo e participando dessa mensagem, tá bom? Próximo posto que eu quero que você tenha muito cuidado e que você também olhe com bastante atenção, leitura bíblica. E eu não falo só daquela leitura que a gente pega e fala, Deus, fala alguma coisa comigo hoje, Senhor, e você abre a Bíblia. Não, irmãos, não estou falando disso. Eu estou falando de você abrir as Escrituras e você gastar tempo lendo as Escrituras, sabe? Intencionalmente, ler a Bíblia inteira, sabe? Esse ano, nós aqui da comunidade Ohana lemos a Bíblia inteira em 6 meses, cara. 6 meses, cara, muitos jovens leram a Bíblia pela primeira vez em 6 meses. E existem cristãos maduros de caminhada, sabe, longa, que ainda não leram as Escrituras inteiras, sabe? Você precisa ler a Bíblia inteira para entender o plano secreto de Deus, o plano revelado de Deus, num panorama saudável, num panorama inteiro, tá bom? Então, leia as Escrituras, tenha tempo, tenha intimidade com as Escrituras, porque o Senhor Jesus quer se revelar para você por meio das Escrituras. E o último poço, né, que eu quero que você fale, que você preste atenção agora, e junto com esse poço eu quero abordar um outro tema juntíssimo, que é o quê? A rotina. Mas eu quero falar do jejum junto com a rotina. Nós precisamos ter uma rotina de jejum, nós precisamos ter uma vida de jejum, jejuar pelo menos 2, 3 vezes por semana, o jejum intencional. A diferença entre jejuar e passar fome está no propósito, está na intenção. Então você precisa ser intencional no seu tempo de jejum. Não importa se você vai fazer 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas, mas você precisa ter intenção, precisa ter propósito. Do contrário, você passou fome e aquilo não recebeu, né? Deus não recebeu aquilo como um sacrifício agradável, tá bom, irmãos? E
tenha uma rotina saudável na sua vida. O jejum, né, quando a gente se abstém de comida, a gente quebra a nossa rotina. Mas você precisa ter uma rotina. Você precisa ter um horário para dormir. Você precisa ter um horário que você fala, esse horário é o horário que eu levanto e eu vou orar. Esse horário é o horário que eu leio as escrituras. Esse é o horário que eu passo tempo com a minha família. Nós precisamos de uma rotina. A rotina é saudável, a rotina é boa, a rotina nos gera disciplina. A rotina gera em nós maturidade, para nós sermos homens, mulheres responsáveis. Então, por favor, eu espero que esses poços, né, estejam todos bem em sua vida, mas se por um acaso algum desse poço precisa de manutenção, eu quero que você olhe sinceramente, honestamente, tá? E avalie como está a condição desses poços e você possa curá-los, possa reabri-los, possa deixar que a vida do Senhor Jesus, né, que a água do Espírito Santo flua por meio de cada um desses poços na sua vida. Beleza? Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.